Amém? Amém. Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos lá. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, escute isso, Jesus, porém o que? Não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar ali em Decápolis tão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quem era esse homem aqui, pastor Leandro? Era um homem endemoniado. Era um homem que vivia acorrentado por correntes. Era um homem que se atirava no fogo, atirava na água, vivia, dormia em cemitérios. Mas quando Jesus liberta esse homem, Jesus estava num barco. E eu imagino esse homem tentando entrar no barco, e Jesus falou: não, você não vai entrar nesse barco. A primeira coisa que eu destaco nessa mensagem é: aprenda a ouvir o não de Jesus. Qual era o mal deste homem de subir naquele barco? Por que Jesus não queria esse homem naquele barco? Por que Jesus não deixou esse homem? Agora ele era um homem limpo. Se você ver, repara só comigo, lê aí comigo, versículo 15. E os discípulos foram ter com Jesus e viram o ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E o que aconteceu? Temeram, queridos, porque aquele homem era um homem muito perigoso, muito violento. E encontrou aquele homem são, limpinho, vestido, trajado, tranquilo. Era um tipo de pessoa que você gostaria de ter no seu ministério. Era um tipo de pessoa que você gostaria de ter na tua casa. Era um tipo de pessoa que gostaria de ter no seu barco. Mas Jesus não tinha medo de perder posição. Jesus pensava: quanto mais for anunciado, é melhor para o Pai. E simplesmente quando aquele homem se autoconvidou, eu lembro do que diz em João capítulo 15: não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Aquele homem se autocandidatando: Jesus, foi muito bom para mim, eu quero estar contigo, por favor, deixa eu estar contigo. E Jesus não permitiu. A negação, sabe, a oração do Pai Nosso, ela fala acerca disso: Senhor, seja feita a tua vontade. E muitas vezes, quando Deus começa a operar a vontade dele, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. É quando Deus já está começando a nos consertar, a nos alinhar segundo aquilo que Ele quer na palavra dele. A gente está tentando retroceder. Eu imagino o pastor Cláudio aqui falando: olha, eu vou fazer um projeto em tal lugar, e um de vocês se levantar e falar: não, você vai ter que ficar aqui, eu vou viajar um tempo para São Paulo, vou ministrar algumas igrejas ali, mas você vai ter que ficar, você vai ter que ministrar a palavra. Imaginou talvez a frustração dentro do seu coração? Você imaginou como talvez os discípulos olharam para ele como um pobre coitado? Você já imaginou muitas vezes esse homem ali tentando estar com Jesus, conhecer mais o mestre que deu vida para ele? Mas Jesus tinha planos maiores sobre ele. Repita comigo: Jesus. Repita com mais força: Jesus conhece os meus planos mais do que amém, queridos? Toda vez que Deus falar um não para você, Ele tem um propósito. Se Deus tem permanecido uma porta fechada de trabalho na sua vida por mais tempo que você sabe que é normal, Deus tem um propósito. Jesus não vai tirar você da fornalha antes da aprovação. Por quê? O inimigo está falando que vai jogar você na fornalha, mas o Senhor está falando o seguinte: bom, é bom que ele passe pela fornalha, é bom que ela passe pela fornalha, porque o fogo não vai consumir. O nosso problema é que a gente não quer passar pela fornalha, a gente não quer passar pela cova dos leões, a gente não quer ser, sabe, ultrajado pelo inimigo.
a gente quer servir ao Senhor livre das tentações, livre das perseguições, livre da dor. Mas o Senhor fala para mim, para você nessa noite, chegou no momento de você querer aceitar o sim e também o não de Deus. Escuta só isso. No versículo 19, ele proíbe, ele não permite, mas Jesus disse o seguinte: vai para a tua casa. Quando Jesus fala isso, vai para a tua casa, ele dá um destino. Ele dá um destino. Ele dá um propósito, ele dá um mapa. Qual é o mapa que Jesus tem colocado sobre a sua mão e você tem ignorado? Qual é o mapa que o Senhor tem tentado com você ao longo de anos e você tem falado: Senhor, não, isso para mim não dá. Senhor, ainda tenho a faculdade. Senhor, ainda tenho muitos projetos para fazer. Senhor, isso eu não quero. Mas justamente aquilo que você não está querendo é o que Deus quer sobre a sua vida. Senhor, eu não quero de novo essa oportunidade. Senhor, eu não quero reatar aquele casamento. Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, para que você ora ao Senhor, pedindo para que Ele faça a vontade dEle, se você não deixa Ele fazer? A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, então eu entrarei e cearei. Você tem deixado o Senhor Jesus à porta, porque esse plano esse plano desse mundo parece ter sido mais agradável a você. E digo para você, os planos do mundo não são os planos de Deus. Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Chega o momento de você decidir algo mais forte sobre a sua vida e dizer: Senhor, eu preciso ser impactado pelo poder do Evangelho. Eu quero assim ser como o pastor Cláudio, eu quero ser assim como o pastor Leandro, mas eu não quero ser a sombra do pastor Leandro, eu não quero ser a sombra do pastor Cláudio. Eu quero ter o teu poder, Senhor. Eu quero fazer, Senhor, o que o Senhor Jesus fez. Jesus disse: aqueles que creem em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço, obras maiores. Eu não consigo imaginar o que é maior que Jesus fez, mas Ele me deu essa possibilidade. Eu não sei o que é. Jesus não tinha um celular como você tem, Jesus não tinha a internet que você tem, Jesus não tinha o carro que você tem, e mesmo assim Ele fez a obra de Deus. Ele fez aquilo que o Pai queria que fizesse, e você está esperando o quê? A sua história. Eu não tenho a sua história, eu não sei quem você era no passado, mas aproveite o testemunho que você tem do seu passado e vá atrás das vidas que precisam ouvir através da sua boca. Quer um exemplo? Se eu falar essa mesma palavra para pessoas que você conhece, é a mesma coisa que estivesse falando nada. Mas se você der uma ordem e dar a mesma palavra, você vai ver que vai ter efeitos muito mais poderosos e eficazes do que eu falando. Querido, chegou o momento de você sair da zona de conforto e partir para uma posição de destaque, uma posição de renúncia. Ainda existe uma cruz para mim e para você. A segunda coisa que Jesus fez, a primeira coisa, perdão, foi negar. A segunda coisa foi, Ele falou: olha, vai para a tua casa. A terceira coisa, Ele falou: vai para os seus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Volta para a tua casa, querido. Você quer ser um grande missionário, quer ser um pastor, uma pastora, uma pessoa que faz a obra de Deus? Eu acredito que, pastor Cláudio, um dos ambientes piores, como eu posso assim dizer, é quando você tem que anunciar na sua casa, quando está todo mundo vendo um programa secular, você tem que interromper aquele povo, tudo ali para você anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Deus. Parece, sabe, que você não tem você não se sente nem à vontade de orar dentro da sua casa, e também você tem que orar escondido dentro do banheiro ou dentro do seu quarto, porque quando vem alguém orando, talvez zombam de você, caçam de você, mas o Senhor está falando: se você superar a sua casa e anunciar aquilo que eu mandei falar, não só a sua casa, mas a casa e o mundo eu darei para você, para que você fale o amor de Deus. Trabalhar numa casa onde todo mundo adora o Senhor, trabalhar numa casa onde todo mundo louva o Senhor é fácil. Difícil é você entrar numa casa onde a pessoa não professa a mesma fé que você, onde a pessoa não quer nada com Deus, e você está ali orando pela vida daquela pessoa, ungindo a peça de roupa daquela pessoa, ungindo ali, sabe, aquela situação que você está enfrentando ali, falando: Senhor, por favor, toca no coração desse jovem, toca no coração dessa mulher, toca no coração desse homem. Sabe, o Senhor contempla as tuas lágrimas, Ele sabe o que você está passando, mas escute isso:
Senhor, eu só vou fazer a tua obra quando a minha casa estiver salva. Eu só vou fazer a tua obra quando o meu corpo todo estiver curado. Ah, Senhor, eu só vou fazer a tua obra quando a minha vida financeira estiver no auge. Querido, esses são os pontos que Deus vai trabalhar na sua vida, para que o mundo veja que Jesus é sobre a sua história, que Jesus é sobre a sua vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Hein? Jesus dá uma outra missão para ele. Fala para eles como eu tive misericórdia de ti. Ninguém que está na presença do Senhor é digno de estar na presença dele. Não é porque eu sou pastor, não. Ninguém, nenhum de nós que está aqui dentro dessa igreja somos dignos. Nós somos dignos de quê? Misericórdia. O Senhor olha para nós, vê todos os nossos acertos, nossos defeitos. O Senhor enxerga você daqui a 10 anos, 20, 30, o período de vida que você tiver. O Senhor conhece todos os seus fracassos, os seus erros, os seus acertos. Mas mesmo assim, eu não sei explicar, Ele escolheu você. Mesmo assim, mesmo você vendendo Jesus por 30 moedas, Ele vai falar para você, amigo, por que você fez isso comigo? Eu não consigo entender o amor de Deus para conosco. O homem desiste da gente fácil, o homem se esquece da gente fácil, o homem substitui você fácil, mas o Senhor não. Quando o Senhor Jesus olhou para você lá naquela cruz, então você não estava nem no peito da sua mãe ainda. Ele sabia que um dia você ia ouvir a voz dele, que um dia você ia aceitar a Ele. Na verdade, a gente fala, né? Eu aceitei a Jesus. Não. Jesus nos aceitou. Ele nos escolheu. Cabe a nós confessarmos nossos erros diante do Senhor. Versículo 20. E ele foi. Aquele homem foi. Ele não foi como um pobre coitado. Ah, Jesus não queria nada comigo, não. Eu vou voltar para aquela minha vida, sabe? Era aquela igreja lá que ele não me deu valor como obreiro, não me deu valor como obreira, sabe? Então eu vou fazer de volta aquilo que eu fazia no mundo, não. Ele foi direcionado. Ele foi, sabe, ele tinha destino, na realidade, que ele mudou. Ele não estava mais com corrente, ele era um homem livre. E quando ele era um homem livre, ele ia fazer exatamente o que Deus falou. Mas, escute só, ele fez mais do que Jesus falou. Ele foi para Decápolis. Decápolis tinha pelo menos 10 cidades. Decápolis, vem de 10. Algumas cidades foram Sidópolis, Bela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rabana, Canata, Ipos e Damasco. Esse homem ganhou 10 cidades falando que Jesus tinha falado no coração dele. E eu falo para você, pastor Cláudio, se Jesus tivesse deixado esse homem entrar naquele barco, Decápolis não teria sido alcançada tão facilmente pelo Evangelho. A comunidade Paz e Plenitude está aqui debaixo de um propósito de Deus. Essa igreja tem um plano de Deus sobre este lugar. Atrai a presença de Deus a um ponto que as pessoas entram para esse lugar porque foram convidadas e também porque não foram convidadas. Se coloque na brecha, porque Deus vai usar esse lugar de forma tremenda. Se prepare para ter trabalho, se prepare, pastor Cláudio, para consagrar mais pessoas, se prepare para dar ofício para as pessoas que o Senhor mesmo às vezes não acredita, porque muitas vezes nós homens olhamos devido aos acertos e aos erros. Nós somos assim. Deus diz para Samuel: ei, não olha para a aparência. Ei, está olhando para ele porque ele é bonito, mas não olha para a aparência. Olha, Deus enxerga de uma forma diferente. Às vezes uma palavra sua, pastor Cláudio, muda direções. Por quê? Porque a palavra ela tem esse poder. E se for a palavra de Deus, muda mais ainda. O Senhor quer mudar histórias de vidas nesse lugar. Ele quer te capacitar com o dom da cura. Ele quer te capacitar com o dom da profecia. Ele quer capacitar com uma mesa que talvez você não tenha pedido há muito tempo. Talvez as suas orações são de coisas terráqueas, coisas que você consegue pegar, coisas que você consegue ver, mas talvez você nunca tenha orado: Senhor, me dá variedade de língua, me dá interpretação de língua, me dá o dom da cura, me dá o dom da profecia, me dá o dom do evangelismo. O Senhor Jesus, abre meu coração para missões, abre meu coração para Senhor, para ser um evangelista, abre meu coração, Senhor, para ser um pastor de vidas. Eu não sei, cabe a você nessa manhã.
nessa tarde, nessa noite. Eu falo isso nesses 6 horários, porque tem pessoas, esse culto está sendo gravado. E aonde quer que vocês também estejam ouvindo essa palavra, querido, sabe uma coisa? Deus tem um plano e propósito sobre a sua vida. Não interessa o que a sua antiga liderança fez, não importa o que seu esposo fez, não importa o que sua esposa fez com você, o importa é o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Ele vai mudar a sua história, Ele vai modificar a sua vida. Sabe por quê? Através da sua própria história. Por que Deus não vai esquecer você do seu passado? Por que Deus não vai esquecer você dos seus erros? Porque é necessário você lembrar para que você não repita eles novamente. É necessário você falar, lembrar algumas vezes alguns tópicos da sua história, para que as pessoas agora vejam: se Jesus transformou aquele homem, eu também serei transformado. Se Jesus mudou aquele casamento, o meu também será transformado. Querido, se algum de nós estivesse naquela ponte, ao lado daquela jovem, ela não teria sido jogada dali. Ela não teria sido jogada dali. Só esse último mês, na rodovia Presidente Dutra, 3 homens se atiraram na frente de automóveis para serem mortos. E eu falando com um dos operadores ali da Dutra, que agora é Eco Rio Minas, e ele falou assim comigo: pastor, a gente é obrigado a colocar no relatório como atropelamento, mas a gente sabe que não foi atropelamento, foi realmente suicídio. Suicídio. Você tem uma palavra divina na sua boca, mas Jesus não vai descer do céu para fazer aquilo que Ele já fez. Ele vai usar você para fazer. Muda a sua vida. Veja as coisas que você anda assistindo no seu celular, aquilo que você tem assistido na sua televisão, aquilo que você tem se vestido, como você tem se comportado, aquilo que você tem falado. Jesus vai começar a mudar comportamentos a partir de agora. O que era difícil para você se libertar, a partir de hoje, eu decreto em nome de Jesus, vai se tornar mais fácil. Você vai ver que a inspiração do Senhor será sobre a sua vida, e toda aquela falsa religiosidade que o inimigo coloca sobre você, do tipo: eu só vou fazer quando me tornar mais santo, eu só vou fazer quando me tornar mais puro, eu só vou fazer isso aí que o pastor está falando, quando eu ser mais perfeito. Querido, Deus não trabalha com os perfeitos, Ele trabalha com os sinceros. Seja sincero diante do altar, Senhor, e Ele vai te levantar você. Quando você for sincero com Deus, Ele vai colocar você em regiões que você nunca imaginou a estar. Você ouviu o que o pastor falou? A árvore estenderia suas raízes e seus ramos para fora do muro. Isso já tem acontecido. Mas pode ser muito mais. Muito mais. Na sua casa, você continua sendo agente milagre. Eu sei que você está fraca. Eu sei que você está fraco. Eu sei que você está esperando uma resposta de Deus. Eu sei que você pode citar para mim nessa noite dizendo: pastor Leandro, a esperança demorada enfraquece o coração, pastor Leandro. Eu não estou esperando isso há muito tempo. Isso não acontece. Olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Olha, todas as promessas que o Senhor diz, todas se cumpriram. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A promessa que Ele fez para você vai se cumprir. O diabo querendo ou não querendo, a situação apertada financeiramente em sua casa, sabe, se estreitando, mas o Senhor sempre vai te mandar provisão. O Senhor sempre vai te mandar resposta. Aqueles que têm o Senhor jamais andarão confundidos, jamais andarão desanimados, jamais andarão sem perplexos. Querido, entrou um novo governo, um governo totalmente corrupto, um governo totalmente voltado para os interesses dele. E eu digo para você: pode ter a inflação que for, pode ter o problema que for, Deus sempre vai suprir as suas necessidades. O Senhor, sempre que você quer naquele mercado, com aquele dinheiro contado, do seu salário, da sua renda, Ele sempre vai multiplicar. Querido, entenda uma coisa: você foi chamado para ser luz nesse mundo. As pessoas vão olhar para você: eu ganho mais, eu só ganho menos, mas ela tem Jesus, consegue fazer mais coisa que eu faço, eu vou servir também a esse Deus também. Querido, chegou o momento de você começar a contrariar o que o médico anda dizendo para você. Ele te passa uma lista de remédio, você confia fielmente, você não questiona mais. Querido, na hora de você começar a questionar, começa a apresentar esse laudo que você recebeu do médico do Senhor: Senhor,
esse remédio. Mas escuta isso, Senhor. O dia que eu estou gastando esse remédio aqui, poderia estar comprando uma fruta para mim. Senhor, eu não tinha essa enfermidade, eu contraí essa enfermidade, eu não nasci com essa enfermidade. Senhor, cura-me, Deus, e você vai ver que Deus vai curar. O problema é que as pessoas entram no UPA e se esquecem antes de sair da sua casa orar. Certa vez, eu posso te contar a minha experiência. Certa vez eu morava em Vila dos Teles, e eu saí de Vila dos Teles e fui para o UPA de Del Castilho. Numa noite chuvosa, eu estava ardendo em febre, e cheguei ali, tinha muitas pessoas. Eu lembro exatamente como fosse hoje. Um guardinha chegou para mim e falou: vem cá, você é cristão, não é? Sou. Essas pessoas estão aqui. Esse mesmo, cheio de autoridade. Essas pessoas estão aqui porque nenhuma conhece o Deus que você conhece. Você orou antes de sair da sua casa? E eu fui honesto com ele. Eu falei: não. Você poderia ter orado e Jesus teria curado você. Daqui a algum momento você vai entrar naquela sala, vai tomar uma injeção e também pode ser curado. Mas eu te digo, está na hora de você tomar uma posição contra essa enfermidade. Aquele homem não sabia do que ele estava falando. Mas eu vou falar para vocês o que ele estava falando. Querido, toda vez que eu arrumava um trabalho, eu caía em febre. Era inexplicável, pastor Cláudio. Toda vez que eu entrava num trabalho novo, eu caía enfermo, era mandado embora facilmente. Parecia até que eu estava dando um golpe do atestado. Eu entrava numa empresa e caía enfermo, e justamente era aquele momento. Eu estava uns 15 dias de empresa e estava muito doente. E naquele dia, naquela noite, eu cheguei em casa e falei: Senhor, eu não sei o que aquele guarda disse, Senhor, mas eu quero me apostar naquele poder, naquele milagre. Senhor, cura-me desse mal. Eu, queridos, fazia exame, não dava nada, garganta inflamava, febre subia, e vegetação em mim, vegetacil em mim, e era sempre a mesma coisa. Querido, depois daquele dia, nunca mais voltou com Deus. Acredite, Jesus ainda continua fazendo. Ele não perdeu o poder. A igreja continua a mesma. Deus ainda te revestiu com toda a autoridade. Hoje você tem mais conhecimentos. Você tem algum assunto, alguma dúvida sobre a Bíblia, você pode consultar o YouTube, pode consultar o que você quiser. Mas hoje você não fica sem respostas. Hoje temos Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia no notebook, tem onde for. Querido, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder a oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade essa noite. Deus quer te capacitar para o ministério. Mas o ministério não de palavras. Apóstolo Paulo disse: olha, o meu ministério não consiste em persuadir alguém, mas consiste no poder de Deus. Poder de Deus. Não importa se esse bairro está rodeado de igrejas grandes, não importa se você se acha capaz ou incapaz, o Senhor está falando: o poder estava sobre mim, eu passo para vocês, e o mesmo poder de cura está sobre vocês, e o mesmo poder de colocar uma pessoa de pé está sobre vocês. O culto de missões não é apenas missões nacionais, internacionais. Missão começa dentro do seu coração, quando você ouve aquilo que Deus tem sobre a sua vida e muda totalmente a sua história. Pare de passar o bastão, pare de achar que é o outro que tem que fazer, pare de fazer: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu conheço as minhas falhas, elas passam diante de mim continuadamente. Mas se o Senhor me chamou, é porque tem um plano. Se o Senhor me chamou, é porque tem um propósito. Se o Senhor me chamou, é porque eu tenho que ir. Não importa se eu tive um pai ou uma mãe, não importa se minha situação financeira é da melhor ou da pior. O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, o Senhor me colocou nesse lugar para dar raízes, para dar frutos, e esses frutos permaneçam. Se prepare para o melhor de Deus sobre a sua vida. Se prepare para você começar a andar e o inimigo tem que escolher 7 caminhos para ele fugir. Se prepare, porque o que Deus tem sobre a sua vida, nem os seus erros podem afastar você do amor do Senhor. Confesse que em todo tempo sejam vestes brancas, que não falte óleo sobre a sua cabeça. Está
andando seco, desanimado, desassistido, está andando desanimado, está andando triste porque tem faltado ódio na sua cabeça, está andando acusado, está andando desanimado, querido, está faltando novas vestes sobre você, e o Senhor está trocando vestes nessa noite. O Senhor está mudando histórias. O Senhor está consertando o teu casamento. O Senhor está mudando histórias. O que era impossível para você é possível para Deus. Deus precisa do seu problema para confundir o inimigo lá fora. Ele tem que usar a sua história para mostrar para o mundo que se Ele fez através de você, o mundo vai acreditar. Cristo realmente existe. Cristo realmente venceu a morte. Porque está na vida dessa pessoa, está na vida dessa mulher, desse homem, se fez verdadeiro para você da minha vida. Eu não quero ser pastor de banco. Eu não quero ser pastor apenas de uma igreja e ficar naquele não. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Querido, às vezes eu fico como doido em casa. Às vezes eu fico gravando palavra e enviando para as pessoas. Às vezes tem projetos que eu mesmo fico assim, meu Deus, já que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Querido, eu tenho um grupo chamado Palavra de Fé. E comecei de um projeto que eu tinha, eu sonho em ter uma rádio, sonho em ter um programa de televisão, sonhar faz parte do que Deus tem sobre a sua vida. Querido, começando esse programa, começando divulgando em redes sociais, tem pessoa até de Orlando nesse programa, nesse canal ali do WhatsApp. Querido, se você deixar de falar, o pastor Cláudio pode falar, mas as pessoas que Deus deu para você, querido, certamente um dia você pode ser cobrado. Não queira chegar lá em cima e falar, Deus, Senhor, eu enterrei meus talentos. Senhor, eu enterrei meu talento. Não, Deus não te deu talento para você enterrar. Qual é o seu talento? Seu talento é oração, seu talento é visitação, seu talento é com as crianças, seu talento é evangelismo, seu talento é obras, seu talento é o quê? Qual é? O que Deus colocou para você fazer? E Deus vai levantar você como uma atalaia em nome de Jesus. Amém, queridos? Por favor.